Na primeira votação desse projeto, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para 2015, eu já havia feito considerações, porque o projeto apresentado esse ano à Casa, ele muda substancialmente a lei de diretrizes orçamentárias aprovadas por essa Casa no ano passado. Mas eu gostaria de comentar as 4 emendas de minha autoria que foram rejeitadas, porque 2 delas, na verdade, eu estou recolocando emendas que nós tentamos aprovar no ano passado, e 2 outras eu incido em matérias que foram alteradas de maneira significativa. Então, a primeira delas, eu gostaria aqui de abordar, diz respeito à inclusão de um parágrafo no artigo 7º do projeto de lei, que é o artigo que vai tratar das questões de receitas provenientes de impostos, de mudanças de alíquota, procedimentos para mudar essa alíquota, consulta, inclusive, da Câmara Municipal. Nós, então, colocamos um parágrafo dizendo o seguinte: toda e qualquer alteração de legislação tributária que implique elevação de impostos deverá contemplar mecanismos de redução ou eliminação dos impactos financeiros sobre as pessoas idosas e pessoas de baixa renda. Por que nós colocamos esse dispositivo? Nobres vereadores conhecem, já foi matéria de vários órgãos de comunicação, a Fundação Getúlio Vargas, já há algum tempo, vem calculando a chamada inflação da terceira idade, que leva em consideração custos de medicamentos e outros custos que envolvem a pessoa idosa e que acabam tornando o índice inflacionário para ela mais alto do que para uma pessoa economicamente ativa. E justamente por isso, nós consideramos que esse impacto em qualquer elevação de impostos na cidade deveria, então, ter um mecanismo de reduzir a sua abrangência, reduzir o seu impacto sobre a pessoa idosa e sobre pessoas de baixa renda, tendo em vista uma observação também, que mesmo com os programas sociais de abrangência aí, do tipo do Bolsa Família, a região metropolitana de Campinas continua tendo cerca de 15 mil famílias vivendo abaixo da linha da miséria. Portanto, impostos que forem criados ou majorados deveriam dispor, então, de dispositivos para poder reduzir esses impactos sobre essas pessoas. Então, essa foi a primeira emenda rejeitada. Essa é uma emenda que nós já tentamos emplacar no ano passado. A segunda emenda, que também tem a ver com essa questão de prioridade política, o Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 4º, ele vai dizer o seguinte: a prioridade à infância estabelecido na Constituição e nesse estatuto, no caso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, deve se traduzir, sobretudo, no financiamento das políticas e, portanto, no orçamento e no processo orçamentário. Então, a nossa emenda visava incluir na Lei de Diretrizes Orçamentárias esse critério, esse dispositivo do Estatuto para estabelecer uma prioridade no financiamento das políticas públicas, combatendo, inclusive, as prioridades, como já foi aprovado aqui nessa casa
recentemente, de criação de cargos comissionados. Ou seja, os 3 milhões que serão gastos anualmente nos novos cargos comissionados, garantindo esse dispositivo, com certeza ele deveria ser aplicado, por exemplo, na garantia de mais vagas em creche, na garantia de mais trabalhadores nas unidades de educação infantil, fundamental e assim por diante. Então, essas duas emendas têm a ver com o conjunto daquilo que foi aprovado por essa casa já no ano passado. Nós estávamos reaquecendo o tema. E duas outras emendas que nós apresentamos têm a ver com esse novo formato da Lei de Diretrizes Orçamentárias. E eu vou abordar aqui. Uma delas diz respeito ao seguinte: nas receitas proveniente de alienação de bem, portanto, venda, por exemplo, de uma área pública, a nossa antiga Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelecia que a prioridade principal deveria ser os programas sociais, ou seja, depois de um patrimônio público, a prioridade primeira seria o atendimento de programas sociais. E o projeto em tela muda, o projeto aqui para esse ano, muda essa diretriz consideravelmente, estabelecendo que a principal prioridade deverá ser o atendimento de programas prioritários e de investimentos. Essa descrição genérica permite, novamente, o que eu já disse dessa tribuna, a prefeitura, entre o caos na saúde, entre a falta de vagas na educação, falta de profissionais, não considerar essas prioridades e criar 60, 70 novos cargos. Ou seja, é uma descrição genérica que parece que diz tudo, mas para não dizer nada. Então, a nossa emenda trazia a redação da antiga legislação, estabelecendo como prioridade o atendimento primeiro dos programas sociais. Finalmente, nobres vereadores, a última emenda rejeitada, da autoria desse vereador, diz o seguinte: o dispositivo que regulamenta a concessão de subvenções sociais a entidades de direito público ou privado, como as organizações sociais, por exemplo, na legislação antiga, havia um dispositivo que era contundente. Essas subvenções, elas devem sofrer autorização legislativa. O novo projeto mantém a autorização legislativa apenas para as chamadas despesas de capital, que são provenientes dessas organizações. Contribuições do poder público a entidades de direito público ou privado sem finalidade lucrativa serão concedidas quando classificadas como despesa de capital mediante lei específica. No caso das subvenções diretas, o novo projeto diz que não precisa de legislação específica, ou seja, a casa deixaria de ser consultada nessas situações. Em situações que há fundos e há conselhos de política que deliberam, tudo bem, e nós preservamos isso. Em situações que não há fundos regulamentados, é um absurdo nós tirarmos esse dispositivo, porque dá uma autonomia ao executivo para ter uma relação direta com essas entidades, e a casa não pode abrir mão do seu papel de acompanhamento, de regulador e de fiscalizador desses casos.
Portanto, a nossa emenda previa a manutenção do papel legislativo. Infelizmente, foram rejeitados, senhor presidente. Obrigado.